É hora! É hora! É hora da história! A história de hoje se passa num lugar bem distante daqui. Tá lá no livro de Êxodo e a gente vai acompanhar como que aconteceu essa história. Para contar essa história eu trouxe esse mapa, vejam que lindo! Aqui nesse mapa a gente vai conhecer um pouco da trajetória do povo de Deus enquanto ele estava no deserto. Sim, tudo começa lá no Egito, aqui ó, no Egito, onde eles eram o quê? Escravos. O povo de Deus era escravo no Egito e eles clamavam a Deus pedindo: Deus, nos dá um libertador. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés foi o homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito. E você já conhece essa história? Sim, você já deve ter ouvido falar que Faraó não queria deixar o povo ir e Deus mandou as pragas até que Faraó falou: deixe o povo ir. E o povo foi. E foi aqui, ó, que foi a travessia do Mar Vermelho. Aqui que o mar se abriu, o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus passou. A Bíblia diz que eles passaram com os pés secos. Deus abriu, secou tudo e eles passaram. E assim eles começaram a peregrinação deles rumo à Terra Prometida. Aqui, ó, a terra que Deus havia prometido para eles era Canaã. A terra que emana leite e mel, uma terra boa. E eles estão aqui e precisam chegar aqui. Eles poderiam ir em linha reta, não é verdade? Mas nessa viagem aconteceu muita coisa e a gente vai aprender com eles a não fazer o que eles fizeram. Sabe por quê? Vamos lá, vamos começar a nossa viagem. Eles estavam lá, caminhando pelo deserto. Daí, quando eles chegaram mais ou menos aqui, eles perguntaram: o que vamos beber? Começou a reclamação. O que vamos beber? Eles perguntaram. Ó, tá aqui, ó, o que eles perguntaram. Daí, eles estavam num lugar chamado Mara. É o meu nome! Eles estavam num lugar chamado Mara. E quando eles foram beber as águas de Mara, as águas eram amargas. E daí eles começaram a reclamar. E Moisés, o líder, foi lá, orou a Deus. Deus disse para Moisés pegar um galho de árvore e jogar nas águas. E foi isso que Moisés fez. E sabe o que aconteceu? As águas ficaram doces. E daí eles puderam beber e continuar a sua viagem. Sabe, amiguinhos? Essa viagem foi uma viagem que Deus estava com eles o tempo todo. De dia tinha uma nuvem que fazia sombra, então o calor do sol não atrapalhava eles. O deserto é muito quente, né? Então de dia tinha uma nuvem que os acompanhava fazendo sombra. E no deserto, à noite é muito frio. Deus colocava uma coluna de fogo, tinha ar-condicionado do céu. À noite era quentinho para eles não passarem frio. Mas será que eles agradeceram? Vamos ver. A viagem continuou e lá estava o povo indo pelo deserto. Quando eles chegaram mais ou menos aqui, sabe o que eles fizeram? Reclamaram mais uma vez. Eles disseram bem assim: teria sido melhor nós morrermos no Egito. Lá podíamos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram nesse deserto para morrer. Lá estava o povo reclamando de novo. E daí, não quer parar a reclamação. A reclamação é tão ruim que nem para. E daí, sabe o que Deus fez? Deus enviou alimento para eles. Deus enviou, sabe o quê? O maná. O que é o maná? O maná era o pão do céu. Eram sementinhas que caíam sobre o acampamento deles.
E amanhecia o dia, lá estava o maná, que Deus mandava durante a noite. Eles podiam comer desse maná. A Bíblia diz que esse alimento tinha gosto de mel, era um alimento do céu para eles. Então, quando eles reclamaram, dizendo que iam passar fome, Deus mandou o maná, o pão do céu. E todo dia caía pão do céu para eles comerem. Deus não ia deixar eles com fome. E lá foi aquele povo reclamão, viajando. Lá pelas tantas eles voltaram a reclamar. Eles disseram bem assim: Deus nos tirou do Egito para morrermos no deserto. E começaram a reclamar. E eles disseram: antes a gente tivesse ficado lá porque no Egito tinha carne. Eles queriam comer carne. Como reclamam, como reclamam, como reclamam. E Deus falou bem assim: para Moisés, eles querem comer carne, amanhã eu vou mandar carne. A Bíblia diz que veio um vento que veio lá do lado do mar e começou a trazer, sabe o quê? Um monte de cordonizes, vejam, um monte. E encheu o acampamento deles. Eles puderam pegar essas aves e comer, é como se fosse galinha, como se fosse frango. E eles comeram, porque eles comeram até ficar entupido de tanta carne. Então eles só reclamavam. E daí continuaram a viagem. Rumo a Canaã. Moisés lá, toda vez que eles reclamavam, Moisés ia lá, orava a Deus. Quando chegou aqui, perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espias lá para a terra, lá para Canaã. Eles estavam ali meio perto e depois de um tempo eles voltaram. 10 dos espias disseram que a terra era ruim, que tinha gigante, que as cidades eram cheias de muro, mas 2 deles voltaram dizendo que a terra era boa, que o fruto da terra era bom. Eles trouxeram frutos, o fruto da terra. Trouxeram cachos de uva. Diz que os cachos de uva eram tão grandes que 2 homens tinham que carregar. A terra era boa. Mas o povo acreditou em quem? Quem vocês acham, amiguinho? Quem você acha, amiguinha, que o povo acreditou? Naqueles 10 que reclamaram. E eles começaram a reclamar de novo. Ai, Deus nos trouxe dessa terra para morrer. Tem gigante. E começaram a reclamar. Como esse povo reclama. E continuaram a viagem. E quando eles chegaram aqui, eles lutaram contra um povo que eles encontraram ali. E quando eles estavam aqui nesse lugar, o povo fez algo que deixou Deus muito triste. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram: já estamos cansados dessa comida horrível. Eles reclamaram do maná. Deus mandava pão do céu todo dia para eles. E esse povo ingrato falou que o pão era horrível. Deus não gostou disso que eles fizeram. Deus não gosta de reclamação. A Bíblia diz que eles murmuraram. E porque eles reclamaram, todo esse tempo, Deus ali com eles, abençoando, e eles só reclamando. E quando eles falaram que o maná era uma comida horrível, Deus ficou muito bravo com eles. Eles estavam acampados em Edom. E Deus, cansado daquela reclamação, mandou serpentes, cobras. Lá em Números 21 tem essa passagem que Deus mandou cobras sobre todo o acampamento. E essas cobras começaram a picar. Essas pessoas que só reclamavam, uns morreram, outros ficaram doentes e começou a ficar aquela situação muito difícil. Eles foram lá e disseram: Moisés, pede a Deus em nosso favor. Aí Moisés foi lá, orou a Deus e Deus mandou Moisés fazer, sabe o quê? Uma serpente de bronze e pediu para colocar na
ponta de uma haste. E Moisés colocou essa serpente, sabe aonde? Lá no acampamento deles. E todo mundo que olhava para a serpente era curado. Então as pessoas que estavam doentes, ao olhar para a serpente, recebiam a cura. E eles tiveram mais uma lição do quanto é ruim a reclamação. Depois de muito tempo, Jesus, um dia conversando com Nicodemos, a gente já contou essa história aqui, lembra do novo nascimento? Que Jesus falou que Nicodemos teria que nascer de novo. Nessa conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, ele falou bem assim, que assim como a serpente teve que ser levantada lá no deserto, ele lembrou dessa passagem bíblica em que as pessoas olhavam para a serpente e eram curados. Ele estava conversando com Nicodemos a respeito disso. Ele disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para trazer salvação. Ele estava falando o quê? Da morte dele lá na cruz, de algo espiritual. Sabe por quê, amiguinho? Sabe por quê, amiguinha? Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Lá em Isaías 53 fala a respeito disso, que Jesus, quando ele morreu lá na cruz, foi para fazer muita coisa em nosso favor. E hoje a gente está sofrendo aí, né, com esse problema de doença, muitas pessoas morreram, mas a gente precisa lembrar do que Jesus fez por nós. Que ao ser levantado lá naquela cruz, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós temos que crer, acreditar e não ficar reclamando. Não tá fácil, né? A gente passa por esses momentos muito difíceis na vida, mas é nesse momento que a gente precisa lembrar do que Jesus fez por nós e crer na palavra dele, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E às vezes a gente precisa ser sarado de muita coisa, precisa ser sarado de reclamação, às vezes a gente só reclama, às vezes a gente precisa ser sarado de doença física. Jesus, ele tem cura para tudo isso. E hoje nós aprendemos com essa história, com o povo lá no deserto, que reclamação não, eles poderiam ter ido direto para Canaã. Mas essa volta que eles fizeram no deserto foi para aprender a não reclamar de Deus. E sabe, amiguinho, muitas dessas pessoas que saíram do Egito não conquistaram a terra prometida. E a gente pode aprender muito com essa história, não é verdade? Sim, precisamos acreditar no nosso Deus, acreditar em tudo que Ele está fazendo. E um dia nós também vamos alcançar o quê? A terra prometida, a nossa salvação. E enquanto estamos aqui, vamos olhar para Jesus, né? Vamos olhar e seguir os passos, as pisaduras de Jesus. E nós vamos vencer. A gente vai conseguir. Então, fale comigo. Reclamação não. Vamos lá. Reclamação não!